Como que funciona a Conecta House? Eu estou aqui para explicar detalhes de como foi concebido o Conecta House. Eu vou me atentar ao detalhe de como foi vendido e também vou explicar para vocês, depois de vendido, no que se transformou a Conecta House, tá bom? Eu vou começar pelo Media Kit, né? Então, é muito importante, quando você for ter um projeto similar como esse, você ter um Media Kit, algo para você poder apresentar aos seus clientes, né? Tem pessoas que não precisam desse Media Kit. Você vai até o local, apresenta o projeto, explica o que vai ser, né? E a pessoa já compra, já adquire. Existem casos em que ela precisa ver para crer. Muitas vezes ela não nem olha, nem analisa a fundo o documento. Mas o fato de você ter um documento, enviar o documento, ela se sente mais confortável para tomar a decisão. Isso são perfis comportamentais dos nossos clientes, né? Falo muito sobre isso nas mentorias em vendas. Mas olha que interessante, quando a gente resolveu, né, criar o Connecta House, nós fomos atrás de uma casa que, na nossa cabeça, ela precisava funcionar como um clube de negócios. E é difícil, né, você encontrar algo construído para aquilo que você está projetando. Tem que passar por uma reforma ou, de repente, comprar um terreno e construir do zero, né? Então, a gente passou a procurar uma casa. Nós vimos uma que aparentemente daria certo, mas ela não era toda terra, né? Tinham lá dois níveis, né? Não era bem um sobrado, era uma casa terra com um subsolo, né? Digamos assim, né? Então era com desnível, né? Com escada, com acesso externo, interno, enfim. E a princípio a gente tinha gostado, mas não conseguimos entrar num consenso aí na negociação com o proprietário, né? Bom, a gente até resolveu esquecer disso por um tempo. Estava chegando o final do ano você não consegue fazer nenhum tipo de obra, mas Deus colocou à nossa frente uma casa que se encaixaria como uma luva para os nossos negócios, para o nosso propósito, né? E quando a gente conheceu, a gente falou: é essa. Legal. Só que isso foi no início de dezembro, né? Logo depois já vem as festas de final de ano e nada acontece. E nós também precisávamos estruturar o que a gente ia querer, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos depois que locamos casa é buscar uma arquiteta, alguém que pudesse ajudar a gente a colocar o projeto em prática. E já entramos em contato com o engenheiro, alguém que tem uma experiência de obra para poder nos ajudar, de repente nos aconselhar alguns pontos que a gente precisa observar, que muitas vezes a gente não sabe, não conhece, não é do nosso mundo, do nosso universo, né? Então, a arquiteta ela ficou trabalhando nesse projeto durante o mês de dezembro e em janeiro ela precisava nos apresentar isso. Acontece que a gente tinha uma expectativa de receber esse layout pronto no início de janeiro. Mas ela também entrou de férias, recesso, teve as dificuldades dela lá, que não vem ao caso. No fim, a gente foi ter esse projeto 2 semanas depois, né? Então já estava na metade para o fim do mês, né? E a gente ia ficar parado? E a gente ia ficar de mãos atadas? Lógico que não. Então tem vídeos aqui mostrando a gente indo na casa, fazendo limpeza, né? Jardinagem, coisas que, por óbvio, precisam ser feitas até para manutenção do patrimônio, né? Em paralelo a isso, a gente já foi convidando pessoas do nosso ciclo para conhecer o projeto. E chegando lá, a gente apresentava isso conforme a nossa cabeça. Aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, né? E não tinha nada, não tem maquete, não tem projeto, não tem nada. É simplesmente eu falando e a pessoa acreditando. Então, eu tive uma vida ali de um corretor de imóveis. Nunca vendi imóvel na minha vida, mas ali, né, eu sou consultor e mentor em vendas. Já dei mentorias para corretores de imóveis. Falei, agora está na hora de colocar em prática, né, aquilo que eu ensino para os meus alunos. E deu super certo, né? Com a ajuda também dos meus sócios, Ramon Dias e o André Tsukamoto. Eles também levaram potenciais locatários lá e deu certo. A gente conseguiu fechar, né? Mas a princípio, que é o que eu vou mostrar aqui no Media Kit,
Era a nossa ideia inicial. Algumas pessoas olhavam, gostavam, falavam: não, legal, você tem algum material que eu preciso ver, pensar, estudar, etc. Aí a gente criou o Media Kit. Mas, sinceramente, eu acho que ninguém de fato olhou esse Media Kit. Era mais aquele conceito que eu falei para vocês. O cara precisava, né, se apoiar em algo para decidir, e o fato de ter o Media Kit deixava a pessoa mais confortável para decidir, né? Então foi importante, sim, ter o Media Kit. Mas 100% do que fechou com a gente, o Media Kit foi um detalhe quase irrisório, tá? Mas vamos lá, ele é importante ter, esse é o primeiro ponto. Então, estou abrindo para vocês aqui o que seria o nosso Media Kit. Esses são os meus sócios, né? O Ramon Dias Folego, André Tsukamoto. O André é especialista em marketing digital, tráfego pago. Ele tem uma agência de marketing, né? O Ramon, ele é síndico profissional. Ele atualmente, né, ele tem 17 condomínios de médio alto padrão, no qual ele é síndico, tem toda uma equipe trabalhando com ele. Aí que vem também esse conceito de implantar um condomínio, implantar um clube de negócios dentro da Conecta House, né? Então, veio um pouco, né, do que a gente vive, né? Então, eu tenho lá, eu faço parte de um clube, o Country Club de Londrina. Lá tem várias atividades de lazer. A maior parte eu tenho aqui no meu condomínio, moro num condomínio fechado horizontal, mas eu gosto de fazer parte do clube pelas outras pessoas, pelo networking, por algumas coisas que lá tem que aqui não tem, enfim, né? Então eu gosto disso. Só que quando a gente leva para o mundo dos negócios, existe esse problema, né? Eu mesmo já dei muita mentoria de vendas em condomínios. E por mais nobre que seja o condomínio, de alto padrão, aquela área gourmet, ela não é preparada para um evento empresarial. Então, a TV não é grande o suficiente, ela não está bem posicionada para todas as posições de mesa. É um ambiente para descontrair, para fazer um churrasco, para fazer um jantar, e não para ter aquele momento de pitch, né, onde alguém fica lá de pé falando sobre sua empresa, seu negócio, coloca lá um vídeo institucional para ir passando, enfim, sempre tem algo que não atende, né? Então a Conecta House nasceu para ser um clube de negócios, onde a gente consiga dar oportunidade de espaço que não tem até então na cidade de Londrina. Sempre falta alguma coisa, né, de acordo com o nosso olhar, tá? Então, a Conecta House não é pura e simplesmente um, um coworking, né? Então, já começo no meu Media Kit tirando, né, essa premissa. Não quero que confundam o Conecta House com um coworking. Então, não é um coworking, né? Ele é um clube de negócios onde esses membros eles fazem parte desse ecossistema, né? Qual que é a diferença? Num coworking, a pessoa aluga lá uma sala, seja por mês ou por hora, até quem não faz parte lá do coworking, eu, por exemplo, posso ir num coworking X, chegar lá e falar, ó, vocês alugam sala de reunião? Alugo. Quanto que é por hora? Tanto. Ah, então eu quero reservar tal dia, tal horário. E reserva, né? Então ele é normalmente, né, é um espaço que ele não se interfere muito naquilo que eu faço. Ele tem lá à disposição, eu alugo, uso e acabou, tá? Isso funciona? Com certeza. Tem gente que tem essa necessidade. Porém, uma outra necessidade que não está ali exposta, né, seria a necessidade de você conhecer outras pessoas para melhorar os resultados do seu negócio. Então, eu acredito muito, né, que 85% do dinheiro que a gente vai fazer na vida vem da nossa capacidade de relacionamento. Conhecer a pessoa certa, conhecer o cliente-chave para que você consiga ter melhores resultados. Então, o networking, ele é algo muito importante. E o coworking, ele te dá a oportunidade de você levar o seu networking para um espaço, locar esse espaço e utilizar, tá? Então, é uma dor, né? O coworking resolveu isso. Mas e aquelas pessoas que precisam de algo parecido com coworking, mas elas não têm essa dinâmica, né, de criar o seu próprio evento? Como é que essas pessoas vão fazer? Então, pensando nelas, a gente foi além, né? Então, não é um coworking, é um clube de negócios. E esse clube de negócios
esse ecossistema empresarial, ele vai incluir esses eventos recorrentes, confrarias, mentorias, palestras e muito networking, né? Então a pessoa não está lá só pelo espaço em si, está lá pelos outros benefícios, tá? Então, quem loca uma sala automaticamente já faz parte do clube, né? E agora, quem não quer uma sala, não precisa, ela pode fazer parte do clube, com certeza, né? Então a gente tem essa opção. Agora, o que tem dentro do clube, né? Então, para os membros, nós vamos ter esse salão de eventos, né? Então, essa imagem é meramente ilustrativa, mas a gente já vai mostrar o projeto. É algo muito similar, tá? Foi feito aqui através de uma inteligência artificial, baseado no que a gente tem lá na casa, né? Então vai ter lá vários sofás, né? Vai ter TV, vai ter um ambiente onde o empresário ele pode simplesmente sentar, puxar um notebook lá e trabalhar. Pode fazer uma reunião um a um ou, né, com duas, três pessoas e, inclusive, pode fazer um evento mais intimista, né? Por exemplo, uma confraria. Então, vários sofás, uma mesa de centro, né? Pode fazer uma confraria, um clube do livro, uma célula, né? Um estudo bíblico, enfim, né? Uma rodada de negócios. Ele pode fazer várias coisas aí nesse salão de eventos. A sala de reunião é uma sala de reunião, né? Então você aluga lá e pode, né, utilizar lá daquele espaço para fazer a reunião. Quem já é do clube não precisa pagar nenhuma taxa para isso, né? Então aí que está a vantagem também de você pagar uma mensalidade e já ter direito a utilizar tudo. Vai ter um aplicativo, você entra nesse aplicativo e faz a sua reserva como num sistema de condomínio. Então muito simples, prático e seguro, né? Também teremos uma sala de podcast onde, né, está muito ainda comum as pessoas gravarem conteúdos, cursos, treinamentos. Então, essa sala de podcast vai permitir isso, né? Uma gravação de um conteúdo digital com alguém ou solo mesmo. Vai ter também uma área gourmet, onde, como eu disse, você vai em prédios mesmo de alto padrão e aquilo não está preparado para um evento de empresários, né? E a nossa ideia é criar o salão de eventos, né, de gourmet, perdão, a área gourmet, preparada para o empresariado, tá bom? Quando a coisa é feita sob medida, direto ao ponto, facilita muito, né, gente? E aqui, ó, caso você não crie o seu evento, então tá lá à disposição o salão de eventos, área gourmet, tal, que você pode levar seus potenciais clientes ou fazer um evento com pessoas chaves ou já clientes. Mas se você não é um cara que cria, você não sabe organizar, você não tem tempo de convidar, mas você precisa participar, oxigenar o teu negócio, conhecer gente nova, diferente. E aí, como é que você faz? Então, aqui está um dos grandes diferenciais que o Instituto Conecta e Cresce já tem os eventos deles que vão estar à disposição para quem é sócio do clube, né? Para quem é membro. Você pode, em alguns casos, já ter isenção, alguns produtos são isentos, não precisa pagar nada, só reserva teu espaço e vai. E tem alguns que vai ter desconto. Mentoria, por exemplo, 50% de desconto. Alguns vão ter menos descontos, outros vão ter bônus. E aqui a gente vai ter também uma rede de descontos. Então, são empresas parceiras que vão, né, fornecer, por exemplo, vinho, né? Eu tenho lá uma adega e eu quero vender vinhos para o clube. Quem for sócio do clube tem lá 30% de desconto ou, né, em rótulos promocionais, né, com clubes de assinatura, onde você pode ir mudando mensalmente, ou na DEG inteira mesmo, né? Ó, na DEG inteira você tem 15%, para rótulos selecionados você vai ter 30, 40, enfim, depende da estratégia aí dos nossos parceiros, né? Já vai ter uma secretária à disposição, então alguém que vai fazer aquele primeiro atendimento, imagina que você é um locatário de uma sala e você está na rua, está resolvendo problemas ou está com outro cliente e você precisa que alguém faça esse primeiro atendimento. Então chegou lá o seu cliente, a sua visita, né? E a nossa secretária já faz aquele primeiro atendimento, né? Então já informa você que o seu convidado chegou e já absorve, já tem um sofá, já mostra televisão, oferece um café e por aí vai. Para quem loca uma sala sozinho dentro de um prédio comercial, vai ter que se preocupar com isso, né? De ter uma recepcionista lá que dê esse primeiro atendimento, senão vai ter que deixar o cara lá embaixo do prédio, né? Num local que não é preparado, né? Para aguardar atendimento, né?
Senão você vai ter que construir isso dentro da sua sala comercial e vai ter que ter um profissional. E, gente, não é business do cara ficar contratando e gerindo secretária, né? Então, olha que legal. Dentro do clube você não tem essa preocupação, né? A limpeza de todo o ambiente, você não precisa ficar se preocupando. A gente já vai ter um profissional lá. Eventos do Conecta e cresce, então, como eu disse, né? Se você não cria eventos, a gente vai estar criando esse evento para você, você pode participar, né? Como que funciona, né? Como que você se torna membro? Então, existe o sócio-membro, né? Você recebe esse título e passa a utilizar imediatamente, baseado num pagamento de R$ 1.000 mensais, tá? Então, não quero uma sala, eu quero ser sócio do clube, paga 1.000 por mês, pode usar todo desse ecossistema que eu estou citando aqui, né? Agora que a gente ainda não está operante, vai passar por uma reforma, como que as pessoas estão garantindo a sua membridade? Eles pagam R$ 1.000 como primeira mensalidade, já garante a vaga, mas a segunda mensalidade só vai ser cobrada 30 dias depois da inauguração, né? Então é para não ter esse custo aí, mas também é garantir a vaga. Agora, por que que essa pessoa vai querer garantir a vaga num clube? Porque eu não consigo ter dentro da casa um clube lá para 1.000 pessoas. Senão, a pessoa vai querer reservar uma sala de reunião e não vai ter disponibilidade, ela vai ficar irritada e não vai funcionar. Então, existe um limite, né? E esse limite, assim que eu atinjo esse limite, eu não vendo mais. Então, mesmo o cara tendo dinheiro, querendo estar dentro do clube, ele não consegue. Ele só vai entrar se alguém sair. E cabe a mim, como Instituto Conecta e Cresce, tornar então esse título cada vez mais valioso. Olha que interessante essa mentalidade, que aí já nos diferencia, por exemplo, de um coworking tradicional, né? Então, a princípio, né, a gente quer partir ali com 20 membros, sentir como é que vai ser a utilização desses espaços. Se eu ver que eles estão ociosos, eu abro mais 5 vagas, tenho de novo essa sensação e vou subindo de lotes de 5 em 5. Vai ter um momento que eu vou travar. Vamos colocar aqui hipoteticamente, seja 30 membros. E aí acontece isso. Como eu quero que esses caras ganhem muito dinheiro, eu vou tracionar, né? Ninguém é obrigado a nada, mas eu vou dar oportunidade para essas pessoas de se conectarem, ganhar mais dinheiro e por aí vai. Vou ter encontros exclusivos com eles, então vou sentindo o que que esses membros precisam, né? E vou tentando criar situações para que eles alavanquem o negócio. Quando eles começarem a ganhar dinheiro, vão estar falando lá fora, né, de quão importante é o clube para o negócio deles. E aquilo vai ficar desejado. Como eu disse, vai ter gente querendo entrar, não tem mais vaga, e aí só entra se sair. Aí nessa transferência de título, a gente também tem uma renda. Você que é membro, que tem o seu título, também. Então, eu saio, mas para eu sair, eu passo a R$ 10.000, né? Porque eu faço muito negócio aqui, tá, 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 tá. Então, eu não interfiro nessa negociação, né? O sócio que é membro, ele tem que estar disposto a vender esse título para quem quer entrar. Eu faço ali o meio-campo, né? Existe uma regra que tem que ser respeitada e eu autorizar essa transferência de título, né? E aí eu cobro por estar fazendo essa análise e documentação dessa transferência, né? Então é um ganha-ganha, todo mundo se beneficia. Existe a opção também do sócio VIP. Então, ele é um pouquinho, né, mais importante em relação aos membros, aos outros membros, porque ele tem um espaço exclusivo, que é o locatário da sala. Então, alguma sala exclusiva é só dele, é um espaço dedicado que só ele utiliza, né? Ele basicamente monta o escritório dele dentro do clube, seria isso, tá? Bom, nossa missão então é tornar esse título valioso. A ideia é, né, tracionar. Só para motivos de histórico aí, para vocês entenderem a nossa capacidade de fazer isso. São mais de 20 eventos de networking por ano que a gente elabora, né? Cerca de 1.200 empreendedores já passaram por nossos eventos. Então, olha só, as bolhas, né? São pessoas que você não conhece que você vai passar a conhecer, né? Olha que interessante. Então, seu cliente dos sonhos, provavelmente ele passou por ali, ou ele é amigo, conhecido de alguém que passou por ali, né? O poder das conexões. Então a gente vai gerar muito essa visibilidade para sua empresa dentro do ecossistema do Conecta. Quem fizer parte, né, como membro de fato, vai ter lá uma placa, né, dizendo, né, quem faz parte do clube, dizendo quem são os locatários, tem alguns que são patrocinadores,
Tem alguns que estão contribuindo, né, com doações, pode-se dizer aí um patrocinador da obra, então também vai ter sua menção honrosa, né? Então, querendo ou não, a gente está dando visibilidade para um público, né, selecionado da sua empresa, tá bom? A princípio, nós iniciamos a comercialização com 5 salas. Era para ter a sala um e a sala 2 a R$ 1.500. São salas que não contêm banheiro. Uma tem vista jardim, outra vista piscina, já vou mostrar na planta. E mais 3 outras salas, todas aqui são suítes, né? Então tem esse banheiro privativo, por isso era um pouquinho mais caro, a R$ 2.000. Para os padrões aqui da região, isso está dentro do escopo, tá? Tem locais aí que vão cobrar mais ou menos esse mesmo padrão, só que com uma sala um pouquinho maior, né? Seria uma sala comercial mesmo, não um quarto, né? Como uma suíte aqui da nossa casa, tá? Só que, né, existe uma variação de taxa condominial, não tem serviço secretário, não tem uma sala de eventos à sua disposição, né? Tudo isso a pessoa tem que reservar e locar e muitas vezes pagar uma taxa. Aqui a gente vai ter taxas de limpeza para algumas situações, outras não, né? Como, por exemplo, uma sala de reunião. Então, tem muito diferencial que a gente agrega aqui, né, para quem está com a gente. Mas, né, só para vocês entenderem, nós estamos falando aqui de salas de aproximadamente 20 metros quadrados, uma um pouquinho menos, outra um pouquinho mais. Então, né, para esse molde, o valor está bem condizente com o mercado. Então, a gente não está colocando um valor muito acima e nem abaixo. São valores realmente de mercado aqui para a região de Londrina, tá? Bom, essa sala, né, a gente entrega toda com uma estrutura já profissional, né, internet de alta velocidade. Ah, tem esse detalhe também, não precisa pagar a internet. Acesso à secretária, eventos exclusivos, né, ar-condicionado, vaga de garagem. Então, quem é locatário já tem uma vaga de garagem e o ar-condicionado instalado, né? O piso cada um se vira, eu entrego com ponto elétrico lá no forro de gesso, aí cada um faz a sua iluminação conforme queira, né? Parede também eu já entrego pronta, mas o piso também é de responsabilidade do locatário, tá? Bom, aqui eu convido, né, quem quiser conhecer de perto, com quem que tem que falar, etc. E agora eu vou mostrar para vocês o que que nós estamos planejando para a Conecta House. Olha só, pessoal, que interessante isso aqui, hein? Bom, vamos começar pelo começo. Aqui é a rua principal, tá? Nós temos aqui um portãozinho de pedestre e o portão de garagem. Então, os carros eles vão entrar e nós temos essas 6 vagas de garagem, tá? Todas aqui em 45 graus aproximadamente, né? E essa entrada de pedestre, aqui é uma varanda, né? Essa área que ela é coberta, onde nós vamos manter alguns sofás, mesinhas, né? Que é um pilar para que as pessoas sentem, coloquem o seu computador aqui na mesa, pode fazer uma reunião ali em grupo, ou 2 pessoas, ou até mesmo sozinho por videoconferência utilizando essas mesas, né? Aqui também na área externa, tudo isso aqui é área externa, uma varanda, né? Essa casa é toda térrea. Aqui nós vamos ter um café. Então esse café, ele vai atender essas mesas tanto fora quanto dentro, tá? Aqui dentro, em algum espaço, nós vamos também tentar manter uma área de stand, né? Então, uma empresa, uma pessoa, né, que quer lançar um livro ou colocar algum produto promocional, como, por exemplo, o pessoal de brindes, né? Quer utilizar esse espaço para uma campanha específica, então ela paga, né, um mês ali de inserção, deixa lá seus produtos e fica uma TV aqui mostrando um histórico da empresa. Não precisa nem deixar ninguém vendendo, né? A própria recepção pode ajudar, o café pode tirar dúvida, enfim. Então vira um stand aqui para esse espaço, né, de empresarial. Nesse outro espaço livre aqui, a gente gosta de chamar de salão de eventos. Isso daqui é uma lareira e aqui nós temos algumas estações de trabalho. Aquelas baias mesmo para você colocar o computador, botar um fone de ouvido e ficar tranquilo, sossegado trabalhando, né? Não quero falar com ninguém, mas quero me organizar. Então seria aqui, tá? Nesse outro espaço, né, mais amplo, nós vamos ter uma TV
que pode, durante o dia, ser utilizado aqui simplesmente para ficar sentado, aguardando, né, um atendimento ou fazer uma reunião mesmo, mais informal, né? Durante a noite, aqui pode ser um espaço onde a gente pode fazer uma confraria, um queijos e vinhos, um clube do livro, ou até mesmo uma célula, né, que é um estudo bíblico, uma rodada de negócios. Então, esses sofás, né, podem ser colocados de uma disposição onde permite esses diversos eventos. Inclusive, né, pode ser utilizado também essa área de apoio do café, que à noite, né, a gente pode colocar mais mesas para cá e utilizar esse espaço então de uma forma mais híbrida. Aqui nós temos uma sala de reunião com uma porta de vidro, né? Essa porta ela se esconde aqui atrás. Então essa sala de reunião que vai ser utilizada durante o dia, à noite, ela pode ser uma mesa de apoio para o salão de eventos. Então, às vezes as pessoas estão aqui interagindo, por exemplo, num evento gastronômico, e aqui vira uma mesa banquete, né? Ou poucas pessoas, como uma célula, um estudo bíblico, etc., que eu citei, as pessoas sentam aqui para fazer o estudo propriamente dito, né? Mas em algum momento são convidadas a sentar e compartilhar uma mesa, né? Então, essa sala de reunião, ela pode também, de uma certa forma, ser híbrida, né? Aquela decoração onde permite, né, que seja uma sala de reunião barra jantar, tá? Tudo depende da forma como você projeta, né? Aqui é a recepção. Então a recepção ela tem uma vista, né, para quem tá vindo aqui de fora, né, ver as pessoas que estão entrando, para dar aquele primeiro atendimento, né? E aqui também vai ficar uma área bem exposta, né? A gente consegue colocar um logo da empresa, vai ficar bem bonito aqui. Já nessa parede dá para colocar recados, né, destaques e por aí vai. Essa outra entrada aqui, que também vem para o lado externo, é o nosso salão, nossa sala de treinamento. Aqui você pode utilizar, né, para fazer treinamentos, tanto sala em formato de U, né, onde aqui nós vamos ter um telão, ou então forma de bancada, né, essas mesas são dispostas sentido sala de aula, então você pode colocar aqui uma mentoria, uma consultoria, uma sala de aula de fato. Ou ainda, todas essas mesas podem ser armazenadas em algum outro lugar, né? E somente as cadeiras dispostas uma lado a lado para fazer um sistema meio palestra, né? Aqui atrás nós vamos manter uma TV também, então o palestrante, ao invés dele ficar olhando para trás para a tela, vai ter a visualização do que está sendo passado aqui, né? Um espelhamento. E um relógio aqui na parede mostrando o tempo aí que ele tem ainda, né, de palestra e por aí vai, tá bom? Bom, aqui nós vamos fazer uma porta de vidro que daria aqui para esse jardim vai ser todo revitalizado. Hoje aqui nós temos um lavabo e uma sala, um quarto, né? Que nós vamos abrir o lavabo e vamos transformá-lo em dois banheiros masculino e feminino. Então, esses banheiros têm acesso tanto para quem vem de fora, né, do salão de inverno e também da sala de treinamento, como quem vem aqui de dentro, né? Então, ficou muito bem posicionado aqui. Essa sala 7 nós vamos fazer uma barbearia e esmalteria. Então, é um serviço, né, que também você está aqui alocando sua sala e de repente você precisa, né, dar um talento aí na barba ou no cabelo e antes de uma reunião importante ou para visitar um cliente. Então, aqui uma opção. E esse barbeiro, ele vai atender tantas pessoas do clube, né, que já frequentam, entram e saem aqui por questões próprias, mas ele também vai poder ter os seus clientes externos, né, vindo até aqui, né? Então, é uma forma também da gente oxigenar, né, colocar um serviço recorrente e que vá conhecer toda a estrutura aqui do Conecta Club, né, do Conecta House, que é um clube de negócios. E aqui na recepção, ela vai poder fazer esse primeiro atendimento e esse cliente ele vai poder aguardar tanto na área externa, na área interna ou até mesmo no café, né? A gente vai evitar que ele circule aqui para o fundo. Bom, aqui então seria a barbearia. Hoje, neste espaço, seria uma cozinha existente, né? Mas a gente vai isolar essa cozinha, né? Porque antes ele tem uma entrada por aqui, né? Que dá para dentro do salão, a gente vai isolar.
e vai fazer essa entrada dessa cozinha, que agora vamos chamar de área gourmet, aqui pelo lado externo, tá? Hoje aqui é uma despensa, bem em cima dessa despensa tem uma caixa d'água, então as paredes aqui ajudam a sustentar, né, essa laje, né, com a caixa d'água aqui em cima. Então, para manter essa sustentação, oh meu Deus, nós vamos manter aqui as paredes do depósito e vamos fazer uma cozinha mais fechada. Então, aquela fritura, aquela bagunça da cozinha, né, a gente vai tentar isolar aqui, tá? E aqui nesse outro espaço, né, a gente vai fazer área de churrasqueira, uma pia, uma chopeira, né, que vai compor aqui o salão, né, o espaço gourmet. Lembrando que esse espaço gourmet tem uma área aqui de descanso mais íntima, né, alguém que queira ter uma conversa mais privada. E aqui para frente, né, a gente já começa a falar do evento propriamente dito. Então são mesas aqui, se você contabilizar, dá 48 locais, né, lugares de pessoas sentadas. Vai ter um acesso aqui externo ao jardim, então alguém que utiliza do evento, né, do treinamento, já pode vir pela área externa mesmo para dentro do espaço gourmet, ou de fato fazer esse trajeto aqui por dentro, saindo aqui, entrando aqui. Ou ainda, esse espaço gourmet, eu posso alocar ele totalmente sem ter relação com este evento, né? Então, dando volta aqui pela casa, eu consigo também acessar o espaço gourmet. Então, eu posso sublocar, né, esse espaço gourmet e o eventos em conjunto ou individualmente. Então, achei que ficou bem bacana esse projeto aqui. E essa entrada, né, ela pode ser tanto totalmente protegida pela chuva e frio, né, ocorrendo por dentro, ou ainda por fora. O espaço de entrar por fora é muito importante até para o prestador de serviço, né? Às vezes ele quer vir com o carro, por exemplo. Aqui passa um carro, né? Então ele poderia vir com o carro até muito próximo aqui e descarregar no espaço gourmet. Então facilita muito o prestador de serviço também. Veja que é tudo muito bem pensado, né? Tanto para as pessoas que convivem lá, quanto as pessoas que vão prestar serviço, tá? Bom, hoje aqui é um banheiro e aqui um quarto de empregada. Atualmente, só se acessa lá por lado de fora da casa, né? Que seria uma área mais escondida, né? Esses dois locais a gente vai integrar ele melhor, dando acesso pelo ecossistema do Conecta House. Então, onde é o banheiro, nós vamos abrir uma porta aqui, um corredor. Aqui vai ter um armário mais alto e aqui uma cozinha com lavanderia, aquelas lavanderias mais modernas, estilo de apartamentos menores, onde tudo é integrado. Então, aqui que nós vamos dar vida a isso. Então, a casa, né, vai ter funcionários de recepção, limpeza, as próprias pessoas que sublocam as salas, elas podem querer guardar aqui algum item mais privado e fazer um lanche, um almoço, guardar uma marmita congelada, enfim. Então, essa cozinha seria de comum, né, de quem é o nosso cliente VIP aqui, né, que são as pessoas que sublocam a sala e funcionários. E aqui é uma sala, né, que a gente está chamando de podcast, mas seria a sala privada dos sócios, né? Então, os três sócios ficariam com essa sala. Aqui onde vamos fazer as nossas reuniões, teremos um jardim aqui, até para entrada de luz, e também para ter uma janela para o banheiro, né? E vamos fazer um lavabo aqui ao fundo, tá? O telhado dessa sala nossa, ela vai ficar no nível mais baixo do que o telhado dessa área gourmet, o que permite também uma entrada de luz natural aqui para a área gourmet, né? Lembrando que vamos ter uma TV aqui, e essa TV, veja que ele dá visão, né, para todas as pessoas que estão alocadas na mesa observarem. Então, lembra que eu comentei que muitas vezes, né, nos prédios que não são comerciais, eles nem, né, o prédio residencial, ele não permite, de fato, você fazer muitos eventos com esse viés aí mais corporativo, então não é preparado para isso. Às vezes essa disposição de onde está a mesa, né, não está diretamente com aquela visão ampla da TV. Aqui a gente centraliza, porque mesmo o cara sentado aqui, o próprio churrasqueiro, ele consegue acompanhar, né, se está terminando ou não, para ele poder servir esse jantar, né? E aqui, essa
essa TV, né? Ela vai ficar então com essa vista, né, de todo mundo. Então você pode colocar um vídeo institucional, fazer um pitch, né? Fazer algum merchan utilizando aí do evento gastronômico, tá? Aqui nesse jardim, então, ele vai ser externo, vamos ter o lavabo e essa sala que os sócios vão utilizar. Pode até ser que a gente utilize dessa sala para gravações de podcast, né? Então a gente pode permitir que um convidado venha aqui. A ideia é que esse ambiente esteja sempre organizado, né? Não sei se isso de fato vai ocorrer, mas essa é a ideia. E, né, esse espaço aqui também pode ser usado para uma gravação de podcast. Bom, aqui fora, né, tem esse quarto que antes era de empregado, ele era isolado, né? A porta era para o lado do fundo da casa, pode-se assim dizer. Mas a gente vai abrir aqui e vai fazer uma sala em específico, né? Então, essa sala aqui também vai ser sublocada, vai ter uma porta de vidro aqui. Aqui é uma sala número 2. Aqui nós temos também advogados que já locaram esta sala. Aqui é uma engenharia civil. E temos uma piscina. Aqui é churrasqueira existente. Essa churrasqueira existente, ela está bem danificada. Então a ideia é manter a estrutura, né, de telhado, madeiramento e tudo mais, mas a churrasqueira em si a gente pretende retirá-la. E aqui vai acabar virando, né, uma outra área que a gente não sabe exatamente o que vai fazer. Ou um redário, ou sei lá, alguma um trabalho ali de um fisioterapeuta, por exemplo, fazendo uma massagem, sabe? Algum prestador de serviço que pode utilizar de tempos em tempos, ou alguém fixo, a gente não definiu ainda, tá bom? Bom, aqui tá dentro da casa, né? Voltando para dentro da casa. Então você entra aqui, tem essa sala de reunião. Aqui nós temos esse armário. Esse armário vão ficar guardados tudo que a gente precisa de escritório. E aqui nós temos esse jardim de inverno. Esse jardim interno, ele é muito bonito. A gente, então, quem está na sala de reunião vai ter toda a vista daqui, tá? Aqui também é vidro, né? Então, quem está aqui, apesar de haver aqui uma lareira, vidro vai ter essa vista desse jardim. Então, compõe muito bem esse ambiente. E teve uma empresa, né, que colocou aqui uma BPO financeira, que tem uma janela que também com essa vista. Então, essa sala foi disputadíssima pela posição dela, pela vista dela. Esse jardim realmente, ele é muito bonito. Bom, enfim, esse é um corredor, né, que a gente vai aqui para salas. Então, nós temos aqui um BPO financeiro, nós temos aqui uma imobiliária, nós temos aqui uma empresa de engenharia elétrica e aqui nós temos uma empresa de manutenção de elevadores. Bom, a sala 3, 4 e 5, elas possuem uma suíte, né, um banheiro privado, tá? Então esse banheiro ficaria para essas três aqui. Já todo o restante precisa utilizar da estrutura de banheiros da casa. Então, essa suíte número 5 hoje, ela tem um banheiro muito grande, inclusive com banheiras, tá? Aí esse banheiro da sala 5 a gente vai diminuir, né? Então vai ficar, aqui tá WC sala 4, mas é WC sala 5. Então aqui vai ficar o banheiro da sala 5. Ele vai manter critério suíte, né? Um banheiro privado só para essa sala. Mas esse excesso, né, vai ser utilizado para esses dois outros banheiros PNE, um e dois, né, masculino e feminino, com acesso externo. Então, quem está aqui dentro do gourmet tem essa opção de vir ao banheiro daqui ou ainda sair aqui e vir para essa opção. Esses caras, né, 2 e 6 e até o podcast, funcionários que na teoria ficariam muito isolados, né, muito distantes aqui do banheiro, tem essa opção aqui, né? Pode-se também, eventualmente, utilizar o espaço gourmet com uma saída mais externa, né? Aqui nós colocamos um exemplo com 2 mesas, poderia colocar mais mesas aqui, e ao invés de utilizar aquela área interna, utilizar essa área externa, né? Então ficaria também com o banheiro mais fácil. Aí isso daqui já integraria com a piscina, né? Então é um espaço gourmet que pode integrar também com a área externa. Gente, eu achei que esse projeto ficou muito bacana, né? Eu estou imaginando a coisa acontecendo aqui, estou realmente bem feliz,
né? Acho que tem espaço. A gente tem muita experiência com eventos, então a gente sabe, né, o que que trava, o que que é bom, o que que atrapalha. É claro que não é um mundo perfeito, né? Vai ter momentos aqui que a gente vai sofrer com alguma coisa, mas no geral foi super bem pensado, né? Então a gente vai ter controles de acessos por face, né, em várias portas aqui, né, o que garante segurança, registro, né, das pessoas que estão frequentando o Connecta House, né? E tem de tudo, né? Tem área gourmet, tem podcast, sala de reunião, espaço de eventos mais íntimos, né? Mais luxuosos, né? Com jantares e tudo mais, e coisas mais relacionadas a treinamento, palestra, né? Então, eu acho que atinge todo o público aí. E o fato de ter um café, né? Ser um clube, né, onde você vai encontrar muitos amigos, empresários e fazer negócios, tinha que ter um café, né? Café, querendo ou não, ele é uma porta de entrada, é uma desculpa, né? Vamos tomar um cafezinho. Então aqui acho que ficou bem legal. Esse café no ar externo, lembrando que é 100% coberto aqui, né? Vai ficar legal para atender essa demanda. Inclusive, ela pode também acabar atuando nos eventos. Então, essa varanda, ela pode ser utilizada, né? Você pega essas mesas, coloca aqui fora, e essas mesas pode compor, né, uma mesa de coffee, né, break, ou ainda utilizar o jardim, ou ainda utilizar o espaço gourmet, né? Então, às vezes a pessoa não quer fazer um evento gastronômico cozinhando, mas pode fazer alguma coisa mais de finger foods ou salgadinhos mesmo, né? Um homem pizza e por aí vai, tá? Gente, essa é Conecta House. Espero que tenha gostado e espero que vá pessoalmente, né, visitar tanto durante a obra, a concepção, né, mas principalmente na hora que o clube estiver rodando, onde você vai poder fazer o seu negócio. Consulte nossos valores, né? Hoje ele tá R$ 1.000 para quem quiser se associar, né? E a tendência é subir, né? Como eu disse, a ideia é a gente partir a casa com 20 membros e nós já estamos aí com 12 para 13, né? Se juntar aí os permutantes, dá até 15 ou 16 já. Então, tá acabando aí as vagas. Garante a sua que a gente tem planos interessantes aí. Fechou? Um abraço e até a próxima.